A regionalização parece ter regressado em definitivo à agenda política portuguesa. Com esta organização da CCDRN hoje, aqui no Mosteiro de São Bento da Vitória, tenta-se assim reunir diversas opiniões em torno deste tema. Já hoje de manhã estiveram aqui os presidentes da Câmara do Porto e de Lisboa, Rui Rio e António Costa, também ainda Mota Amaral, que foi durante muitos anos presidente do Governo Regional dos Açores, e António Vitorino, que foi, como se sabe, também comissário europeu, para além de deputado durante muitos anos. Agora, para a parte da tarde, ficou também reservado o debate político entre os vários partidos com assento na Assembleia da República, precisamente para debater este tema. A RTV veio acompanhar os trabalhos desde o início do dia até ao final da tarde. Promover a coesão, descentralizar o Estado, desenvolver as regiões. Que desafios em Portugal e na Europa? Foi este o nome, em jeito de pergunta, escolhido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte para este encontro. E logo a abrir, alguém que em 1998 foi contra a regionalização na altura do referendo. Mais de 10 anos depois, Rui Rio mudou de opinião. Este regime, da forma como está, obriga a centralizar? Eu digo, em tese, não. Acho mesmo que não. Na prática, se calhar obriga. Porque as pessoas vão passando, as coisas vão ficando na mesma ou pior, se calhar obriga. Então, se calhar obriga, é preciso alterar. E é assim que eu mudo a minha posição. Mudou, sim, mas não a qualquer preço. As reticências são ainda muitas, o que leva muitos regionalistas a desconfiar da atual posição do Presidente da Câmara do Porto. E a minha posição não é uma posição enraivecida, digamos assim, e dizer, bom, então temos de ter a regionalização, custe o que custar, porque assim não pode ser, e levantar uma bandeira qualquer. Não. Aquilo que é a minha posição é que eu estou aberto a soluções que tenham lógica, que sejam o mais consensual possível e que procurem não ser fraturantes. Ou seja, o Presidente da Câmara do Porto deixa alguns argumentos. Se nós passarmos para a escala regional, aquilo que melhor pode ser feito à escala regional, nós libertamos o Estado Central para fazer aquilo que lhe compete fazer a ele e só a ele fazer. Nós temos os principais problemas do país concentrados, em minha opinião, nas funções de soberania do Estado, a começar pela Justiça, e é evidente que se eu libertar o Estado de coisas que outros podem fazer melhor, eu também dou ao Estado mais oportunidade, mais força e mais tempo para se concentrar naquilo que ele efetivamente tem de fazer e que tem vindo a fazer mal, não sei se cada vez pior, mas que tem vindo a fazer mal. Mas no meio dos argumentos fica também um aviso. Se nós transpusermos para a região aquilo que temos à escala das autarquias, para mim é claro, sou contra a regionalização. Aliás, no quadro daquilo que eu tinha a dizer. Enfim, arranjar soluções que confiram governabilidade, que não sejam fraturantes, soluções ponderadas, inteligentes e sem interferências do pequeno interesse partidário para depois no fim vermos quantas regiões cabe a este ou cabe àquele. O que nos leva imediatamente à questão da reorganização autárquica do país. Há grandes assimetrias entre municípios e também entre freguesias em Portugal. Mas de cada vez que se tenta mexer em alguma fronteira, já se sabe o que se tem de enfrentar. Há quem defenda mais simplificação, com menos autarquias em todo o país, o que obrigaria a um reajustamento e ao fim de alguns concelhos que seriam integrados noutros. A questão não é pacífica, como não será nenhuma reforma. Nessa mesma reforma, se a fizermos, eu acho que é evidente o fim dos distritos e o fim dos juradores civis, isso para mim é claro. Eu questionava também, não sei se o país tem essa capacidade, temos capacidade para pouca coisa muitas vezes neste plano, eu questionava a questão das freguesias, ou seja, tem razão de existir ou não, e se sim, se tem razão de existir tal como são e estas, ou se deve ser diferente. Por exemplo, faz sentido as freguesias eminentemente urbanas, ficamos só com as rurais, acabamos com as freguesias nas capitais dos concelhos, por exemplo, não acabamos com nenhuma, criamos ainda mais, abolimos algumas, abolimos todas, eu acho que é um debate que também convinha fazer. Com o fim dos distritos, caso se confirme essa decisão, seria necessário redefinir também os círculos pelos quais são eleitos os deputados para a Assembleia da República, uma oportunidade para rever a lei eleitoral. De qualquer forma, nesta matéria, Rui Rio não embarca em discursos populistas. Redefinir os círculos eleitorais para a Assembleia da República, em minha opinião, com alguma redução dos deputados, mas não muito, sinceramente eu aí não embarco muito naquela de reduzir drasticamente, não lá fazer nada, que isto, que aquilo, que o outro, sinceramente, eu acho que isso é
parcialmente verdade à escala do PS e do PSD, não é exatamente assim nos partidos mais pequenos, porque ao ser pequenos, naturalmente, os deputados ou trabalham, ou então o partido, por simplesmente, não funciona. Em jeito de conclusão e adiantando o trabalho, o Presidente da Câmara do Porto entende que a Assembleia da República deve preparar primeiro todo o dossiê da regionalização e só depois haverá condições para novo referendo, sem confusões nem complicações. Eu acho que valia a pena procurar construir, no maior dos consensos possíveis, um diploma que tivesse as competências, a tal arquitetura orgânica, tivesse lá tudo, e esse diploma, sim, é que iria a referendo. Nesta primeira mesa do dia, para falar das cidades e da regionalização, dos riscos e oportunidades, estiveram os presidentes das câmaras das duas mais importantes cidades do país. Rui Rio deu então lugar ao presidente da Câmara de Lisboa. E António Costa começou logo a sua intervenção com um recado aos críticos do centralismo em Lisboa. Esses que pensavam, portanto, eu vir-me aqui sujeitar a um exercício de punching ball, ficarão desiludidos, porque eu já em 97 a 98 votei sim à regionalização e hoje a experiência que tenho como autarca só reforça as minhas convicções regionalistas, porque, como explicou o Presidente Rui Rio, visto da Câmara Municipal de Lisboa, posso assegurar-vos que o Terreiro de Paço está tão longe de Lisboa como está longe, o Vassal de Abreu que me perdoe, de Ponte da Barca. O Terreiro do Paço, tão longe de Lisboa como de Ponte da Barca, foi seguramente o soundbite do dia. E no que toca à reorganização autárquica, percebeu-se que António Costa dá mais importância às freguesias do que Rui Rio. No caso concreto de uma cidade como a cidade de Lisboa, eu entendo que há um conjunto de competências de proximidade que a Câmara exercerá sempre mal e que, com vantagem, poderiam ser exercidas pelas freguesias. Mas, apesar disso, há reorganizações a fazer e Lisboa é um bom exemplo disso. Freguesias a mais, com populações muito distintas, que podem mesmo levar a injustiças de representatividade na Assembleia Municipal da capital portuguesa. O Porto tem 15 freguesias, mas Lisboa tem 53 freguesias. Tem algumas, a freguesia com menor número de eleitores, que é a freguesia dos Mártires, tem menos eleitores que um só bairro da maior freguesia da cidade de Lisboa, e na Assembleia Municipal, cada um dos seus presidentes de junta tem exatamente o mesmo voto na Assembleia Municipal. E para terem uma noção, com um exemplo que eu creio que todos que conhecem, é que entre o Largo do Camões e os Armazéns do Chiado, nós, consoante estamos pelo passeio da esquerda, somando o passeio da esquerda com o passeio da direita, se percorremos 4 freguesias distintas para chegar do Largo do Camões aos Armazéns do Chiado. E regressamos ao ponto da lei eleitoral autárquica. António Costa assume aí uma posição clara. Para o Presidente da Câmara de Lisboa é preciso reformular o poder autárquico. Defende, e não é o único, que os executivos deviam assemelhar-se mais a autênticos governos locais, dando mais poder de fiscalização às assembleias municipais. Qualquer coisa como transpor o modelo nacional, com Governo e Assembleia da República, para as autarquias locais. 30 anos passados sob o 25 de Abril, eu creio que é tempo de deixarmos ter medo da responsabilização do poder e, efetivamente, desparlamentarizarmos os executivos. Termos um executivo que é um órgão parlamentar é hoje absolutamente anacrónico, insustentável e não é uma boa forma de governação. Não tenho a menor das dúvidas que, com mais poderes de fiscalização das Assembleias Municipais e executivos com maior capacidade de execução, nós teríamos certamente autarcas com maior responsabilidade e teríamos certamente muito maior eficiência no governo autárquico. E há ainda a questão do mapa. Em 98 foi votado em referendo um mapa de 8 regiões. Agora o de 5 parece reunir mais consenso, mas não é total. Sobretudo no interior norte e centro, onde se teme que estas zonas continuem esquecidas relativamente ao litoral. As 5 zonas estão então divididas em norte, centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. Para António Costa, o mapa atual, mesmo não sendo perfeito, deve ser um princípio.